Olá, mais uma vez com vocês, professor Marco Túlio, com Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Hoje aprenderemos como medir o momento de inércia de massa usando pêndulo trifilar e lançando mão da mecânica analítica para tanto. Vamos lá. Bom, primeiramente, gente, existe aí na prática situações que a gente precisa conhecer o momento de inércia de um determinado corpo, um determinado objeto, para fazer a modelagem dinâmica dele, tá bom? Então, tem alguns dispositivos, né, alguns aparatos experimentais que nos auxiliam a fazer isso, né? Só que a gente tem que cruzar o experimento com a teoria. Então, é isso que a gente vai fazer aqui hoje, usando a mecânica analítica, tá bom? O dispositivo é o pêndulo trifilar, né? Vocês podem observar aí, o que acontece? Tem uma armação triangular, né? Até parece 3 cabos de vassouras ou 3 tubos, mas o fato é que tem um suporte axissimétrico, suspenso cada ponto por um fio, por isso que chama trifilar, são 3 fios equidistantes e que apoia o objeto. Então, como ele tem um movimento oscilatório, a partir do conhecimento do período, a gente tem o conhecimento da frequência natural experimental. Só que a gente precisa de uma formulação para a gente poder determinar o valor desse momento de inércia em torno do CG do determinado corpo. Bom, então vamos lá. Aqui a gente tem rapidamente um GIF animado, né? Só mostrando como é que é esse tipo de situação oscilatória. E como a gente vai lançar a mão da mecânica analítica, a gente precisa fazer uma análise cinemática do problema. Nessa primeira figura aqui, o que a gente vê? A gente vê aqui o prato, né? Essa parte laranja eu vou chamar de prato ou disco, né? Que é um dos formatos mais utilizados aí em pêndulos trifilares. Então aqui está na posição de equilíbrio. Eu tenho o eixo que passa pelo CG desse prato. E aqui é o comprimento do fio na posição de equilíbrio. Só que como ele tem um movimento oscilatório, então esse disco ou esse prato vai sofrer torções oscilatórias, né, movimentos rotativos. Então quando ele faz isso, o que acontece? O prato gira e ele sofre uma pequena elevação aqui, no sentido do eixo vertical. Então aqui esse fio ele assume essa nova posição. Então vamos lá. A gente tem esse ângulo da posição de equilíbrio com o fio numa determinada posição genérica, né, de comprimento L. A gente tem também, né, aqui está a posição radial aqui, né, alinhado com a posição de equilíbrio, onde a gente vai fazer uma contagem de um determinado ângulo. Nesse caso aqui a gente vai chamar de ângulo φ, que é o ângulo, que é o movimento principal desse dispositivo aqui, viu, gente? O movimento dominante aqui é essa rotação, descrito pelo ângulo φ. O ponto G, que é o ponto do centro do prato do disco. O raio desse disco é um raio R. E como aqui, óbvio, está exagerado só para efeitos didáticos, na verdade esses movimentos são bem pequenos. Φ é pequeno e o θ é menor ainda. De forma que esse arco que esse ponto percorreu aqui, se a gente olhar por cima, né, esse arco ele se aproxima de uma reta, porque é muito pequeno. E o valorzinho desse arco aqui, ele é Rφ, é o R vezes esse φ. Então olha só, e esse φ aqui, se a gente pode subir aqui, prolonga, a gente tem essa parte do triângulo. E esse triângulo formado por essa aresta, por essa linha contida na posição de equilíbrio, e o L atual, ele faz um triângulo retângulo. Tá bom? Então a gente consegue correlacionar o ângulo θ e o ângulo φ, que é o que a gente precisa, uma vez que o sistema tem apenas 1 grau de liberdade. Tá? Então a gente tem que encontrar alguma forma de acoplar isso matematicamente, e não é difícil. Né? A gente já tem esse lado aqui, que é comum tanto a esse triângulo L, onde o ângulo aqui que domina, que mede o L na posição atual com o L na posição de equilíbrio, a gente tem como correlacionar essa aresta que é comum aos dois triângulos aqui, né? Tanto o triângulo projetado no prato quanto o triângulo no plano vertical.
mais uma vez, como é mecânica analítica, método de energia, a gente precisa estabelecer aqui o nível de referência. E o nível de referência ele passa no prato, pelo prato na posição de equilíbrio, como está aqui. Então é o nível de referência de G. E em cima desse nível de referência, a gente vai medir o desnível, né, que é o H. Porque ele vai ficar com pequenos movimentos verticais, né, bem pequenininhos, subindo e descendo. A gente precisa medir, calcular esse H. Então vamos à análise cinemática, né? Por tudo que a gente já falou aqui, a gente pode correlacionar φ e θ dessa forma. A gente sabe que o seno de φ é o cateto oposto ao θ lá, que vale Rφ, seno de θ, perdão. O cateto oposto, que é Rφ, dividido pela hipotenusa, que é o próprio L. Está aqui. Mas, mais uma vez, como são ângulos pequenos, a gente pode aproximar o seno de θ pelo próprio θ. Então, θ é aproximadamente Rφ dividido por L. Tá certo? Só abrindo um parêntese aqui, que existe uma recomendação aí, média, né? Que esse L seja pelo menos 5 vezes o R, pelo menos, tá? Eu particularmente gosto de colocar muito mais, tá bom? Para que isso? Porque quanto maior o R, o L, menor vai ser o θ, né? Então menor vai ser a elevação do prato, que é bom, né? O que é bom. Então o φ vai ser pequeno e θ menor ainda por conta disso. Lembrando, né, que para a gente assumir esses ângulos pequenos, né, para a gente fazer essas simplificações de aproximação, esse φ aqui, que é o nosso ângulo principal, não pode passar de 5 graus. Tá certo? É isso aí. Bom, então para calcular aqui a geometria simples, calcular a altura de G, né? L menos L cosseno de θ. A gente põe em evidência aqui o L. E para o método de energia, a gente sabe que o cosseno de θ são esses dois primeiros termos aqui da expansão da série de Taylor para a função cosseno. Então fica 1 menos meio de θ ao quadrado. Então a gente substitui o cosseno dessa forma na fórmula acima e chega que o H ele vale meio de L θ ao quadrado. Só que a gente sabe que θ vale Rφ sobre L, então já está todo mundo aqui, ó, dominado aqui, ó. Eu coloquei o meio de um lado e o ângulo ao quadrado do outro. A gente já discutiu muito sobre isso aí. É mais conveniente. Muito importante. Então vamos lá, né? Vamos aos cálculos das energias. Primeiro a gente vai tratar da energia potencial, no caso, energia potencial gravitacional, que é a única que está atuando aqui, do disco, mas do corpo que vai apoiar. Do corpo que eu falo é o corpo que a gente quer medir o momento de inércia. E como o G, ele só, quando oscila, ele só fica acima do nível de referência, então o sinal é positivo da energia potencial gravitacional. Então vai ser mais, né? Não precisaria, mas eu coloco aqui para a gente reforçar esse conceito. Vai ser a soma das massas G, H de G, que a gente já determinou. Então a gente substitui o H aqui em cima e distribui adequadamente, separa o meio de um lado e o ângulo do outro. Então entre colchetes aqui, esse aqui vai ser o resultado que a gente lá adiante a gente já vai pegar mais direto. Está aí estabelecida a energia potencial gravitacional. A energia agora cinética, né? No caso, é a energia cinética de rotação. Por quê? A rotação é o movimento predominante. Se você olhar por cima, ele vai ficar aqui oscilando dessa forma, igual na roda de bicicleta que a gente viu. Tá? Vai ter movimento na vertical? Vai, mas é muito, mas muito pequeno. Quase inexpressível. Mas existe. Mas é num nível que dá para, de certa forma, negligenciar. Então, energia cinética de rotação em torno de G, né? Dos dois, né? Já somando a massa dos dois. Então, vai ser o meio do momento de inércia total em torno de G. Φ ponto, né? Que é a velocidade angular ao quadrado. Então, o momento de inércia total é a soma de cada momento de inércia, o do prato e o do corpo que a gente quer medir. O do prato, né, por tabela, é meio de M massa do disco R ao quadrado. E o G do corpo, o índice C aqui em torno de G, é o que a gente quer medir lá no final do exercício. Então a gente vai substituir essas energias, né, nos termos da equação de Lagrange. Tá? Aqui já está calculado direto, né? Porque se a gente pega aqui, ó, meio de JD mais C, né, em torno de G, φ ponto ao quadrado. Se a gente deriva uma vez, o 2 desce, corta, vai ficar só o momento de inércia, θ ponto. Só que a gente tem que derivar em relação ao tempo ainda, então esse θ ponto ganha um pontinho, já está aqui.
certo? Aqui eu fiz ao contrário, né? Devia ter mostrado isso aqui primeiro para depois mostrar esse, mas está dominado aí. O momento de inércia, eu só tenho que fazer uma correção aqui, pessoal, me permita. Aqui, ó, na verdade, aqui não é teta ponto não, viu? Aqui é Φ ponto. Aqui embaixo aqui também, ó, é Φ ponto. E aqui, ó, é Φ sozinho aqui, ó, Φ, tá bom? Então vamos voltar aqui. Então está calculado aí já os termos da equação de Lagrange. O termo de dissipação é nulo porque não tem amortecimento. E vamos consertar aqui quando vocês voltarem o vídeo, não se confundir. Aqui embaixo. A letra está feia porque eu estou escrevendo com o mouse. E aqui é Φ também. Então é zero porque na expressão da energia cinética não tem nada com Φ. Tem Φ ponto, mas em Φ não. Agora, a equação de movimento vai ficar... a equação do movimento mesmo. A gente substitui na equação de Lagrange. Vocês pegam lá a teoria de Lagrange que a gente estudou, vê a formulação completa e substitui já na equação de Lagrange. Então aqui já está a equação do movimento. Só que a gente pega e tem que substituir essa inércia aqui, ó, lá na equação, ó. Se a gente substitui, aumenta um pouquinho, né? E a gente vai mais além, a gente vai dividir todo mundo pela massa equivalente, que é o termo que acompanha a aceleração. Então fica dessa forma aí, já a equação finalizada. Mais uma vez, a gente sabe que o termo que acompanha o Φ aqui, né, que é o deslocamento angular, é a nossa frequência natural ao quadrado. E a frequência natural ao quadrado, a gente pode medir sabendo que 2π sobre o período é a frequência natural. E ao quadrado, a gente pode igualar essa expressão com essa aqui, é o que está sendo feito aqui. De onde tira o período? Do experimento, né? Você pega o sistema, põe para oscilar, dá uma condição inicial pequenininha, ele fica oscilando, você vai lá com o cronômetro e mede o período médio de oscilação e lança nessa fórmula. Se a gente pega isola o J do corpo em relação a G, a gente chega nessa fórmula aí. Então, se você tem um cronômetro, o pêndulo trifilar e o corpo que você quer medir, é só medir o período, colocar os dados geométricos e propriedades de massa nessa fórmula aqui que você obtém o valor numérico do momento de inércia de massa do corpo, que está em cima do disco, em torno do seu centro de gravidade. Agora sim, gente. Qual que é o requisito imprescindível? A posição do CG do seu corpo tem que ser conhecida. Você tem que conhecer, por alguma ferramenta você tem que conhecer. Tá? Porque na hora de apoiar o objeto em cima do prato, o CG do seu objeto ele tem que estar alinhado com o CG do prato. Tá? Isso é imprescindível. Isso é imprescindível. O CG do seu objeto tem que ser colocado lá. Alinhou, aí sim você faz o experimento, aí tem condição de lançar essa fórmula. Tá bom? Então quem tiver alguma dúvida pode voltar no vídeo, né, como está bem passo a passo, né, tirando esses errinhos de grafia aí, mas não tem erro conceitual aí. Vocês rebobinem aí e dá uma olhadinha no material de Lagrange que a gente discutiu lá atrás, para ver como é que é a cara da equação de Lagrange, mas a fórmula é essa aí. Tá bom? Eu vou resolver esse mesmo exercício aqui utilizando a mecânica newtoniana, para vocês compararem, mas ambos vão chegar no mesmo resultado. Tá bom? Então espero que tenha gostado. Até a próxima. Inscrevam-se lá no canal, acionem o sininho para receber notificações e divulguem esse material aí para ajudar mais pessoas, né? O máximo de pessoas possível. Tá bom? Grande abraço e até a próxima.